1 Samuel capítulo 1. Quem já achou, diga amém. Senhor Deus, abençoa, meu Pai, a palavra dessa manhã. Que esta palavra, ela visite o coração de cada pessoa. E abençoe no nome de Jesus. Amém. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú e filho de Toru, filho de Zulfera e Framita. Tinha ele duas mulheres, e uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, como sacerdote do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha para mim, gente, por favor. Vamos ver aqui essa indagação, né? Porque assim, naquela época, a cultura daquela época era essa, né? O homem tinha mais de uma mulher. Se não tinha, ele podia ter suas concubinas, suas empregadas, se ele quisesse. Era a cultura da época. Então, Eucana, ele era casado. Ele tinha a Penina, que tinha filhos e filhas, e tinha Ana, que não podia ter filhos, era estéril. Então, havia também naquela época uma cultura que de ano em ano eles iam a determinado lugar em Jerusalém, e ele subiu lá. Era como hoje você olha, você vê São João, né? Você vê Natal, você vê Semana Santa. Então, era uma parte do ano que havia o tempo festivo, em que todo mundo subia para sacrificar, levar ali suas ofertas e apresentava a Deus. Era aquele dia festivo, na presença de Deus. E ali eles comiam, ali eles bebiam, ali eles dançavam, ali eles oravam. Ou seja, era um dia muito forte para a vida deles. Mas Ana começou a não ter felicidade. Ana começou a não aceitar aquela situação de não ter filhos. Ana nem se incomodava com a outra, não. O problema é que a outra tinha filhos e filhas, e ela não tinha nada, ela não tinha ninguém, só tinha um marido. A Bíblia diz que ele amava ela. A Bíblia fala que ele amava Ana. Mas é como ele disse: Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, pelo homem que eu sou um homem bom, do amor e tal. Mas será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Eucana não entendia, né? Às vezes o homem não entende até onde ele pode agradar ou não agradar uma mulher. Como a mulher também. Às vezes a mulher ela não sabe até onde ela está agradando o homem
e aonde ela está desagradando. Às vezes nós, por amor, por querer proteger, nós somos meio radicais em achar que devemos proibir isso, fazer aquilo. E às vezes, por não entender, surge a velha contenda, as intrigas, as discussões, o bate-boca. Então Ana era infeliz por isso, porque Eucana por ele estava tudo bem, ele já tinha filho com outra mulher, mas a questão não era ele, a questão era Ana. Ana queria ser mãe. Se a outra pode dar filho, eu também quero dar filho. Eu não quero ser diferente dela. Eu não quero ser diferente dela. Porque às vezes, irmãos, eu também quero chegar aqui numa situação em que tem pessoas que se conformam com a vida que tem. Tem pessoas que ela se conforma, ela vai na igreja buscar a Deus pela família, e de repente o marido deixou a bebida, deixou o cigarro, o marido deixou das suas orgias, e com isso ela está feliz. Tem muita gente, isso não é só as mulheres, mas os homens também. Às vezes eles se conformam, ficam conformados com certas situações em que ele tem muito mais para receber, Deus tem muito mais para dar, mas tem pessoas que elas se conformam com muito pouco. Ana não. Ana disse: não, embora eu seja estéril, mas esta é a minha infelicidade. Eucana, você é maravilhoso, né? Como ela dissesse para o marido: você é maravilhoso, é um marido nota 10, mas eu quero ter filhos, eu quero ser mãe. Quer dizer, naquele período, a insatisfação de Ana era isso. A insatisfação de Ana era exatamente isso. É querer ser mãe. E você pensa que Deus fica triste quando eu sou insatisfeito? Tem pessoas que falam assim: fulano nunca está satisfeito com o que quer. Mas Deus sabe que nós somos assim. Amém, irmãos? Deus sabe que nós somos assim. Deus sabe que o homem é insatisfeito. Deus sabe quantas vezes na obra de Deus, quantas vezes Deus tem conhecido a minha insatisfação dentro da própria obra. E eu dou saber a Deus, dou saber porque eu oro, porque eu busco. Você tem que ser da mesma forma. Você tem que dar saber a Deus da sua tristeza, da sua dor, da sua insatisfação. Porque Deus, Ele quer isso. Essa coisa de você dizer: Deus sabe todas as coisas, é bem verdade. Ele sabe todas as coisas. O que Ele não sabe, é se você quer ou não uma solução para os seus problemas, para a sua dor. É o que Ele não sabe. Porque se Ele soubesse, Ele não teria perguntado ao cego: o que é que tu queres que eu faça? Oh, meu Deus do céu, o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele mandou chamar, que ele chegou, a primeira pergunta de Jesus foi essa: o que é que tu queres? Mas bispo, ele sabe todas as coisas? Sabe, mas ele quer saber o que é que eu quero. Qual é o desejo do meu coração? O que é que eu estou fazendo dentro dessa igreja? Por que foi que eu vim aqui? Será que foi por conta apenas de um convite? Será então que eu estou aqui pelo convite? Será que Deus não quer nada comigo? Será que não foi um propósito de Deus que eu fosse convidado para hoje estar aqui? Ou será que eu vou pensar que eu só estou aqui porque eu fui convidado? Porque às vezes a gente fica questionando, né? Por que eu parei neste lugar? Por que eu vim? E é muito mais forte o que você pode imaginar a respeito disso. Porque se Deus não quisesse que você estivesse hoje aqui, você não estaria aqui. Você estaria convidado, mas você não estaria aqui. Porque é muito fácil dizer eu vou e depois faltar. É muito fácil dizer eu não vou. Então você observe
que, em primeiro lugar, a vontade de Deus que você estivesse aqui. Ele criou toda a situação para você estar hoje aqui. Agora, se eu ficar dizendo toda hora, não, porque Deus sabe do meu problema. E tem pessoas que têm mania de ficar falando isso, que Deus conhece o problema dela, que Deus sabe que eu estou desempregado, que Deus sabe que o meu casamento não está bem, que Deus sabe isso, que Deus sabe aquilo. Nós temos que parar com isso. Nós temos que levar o problema que está me atacando, o problema que está me trazendo tristeza, angústia, dor, eu tenho que levar ao conhecimento de Deus, se é que eu tenho uma fé em Deus. Se é que eu acredito em Deus, eu tenho que levar ao conhecimento de Deus. Ele não está escrito? Pedireis o que quiserdes, e eu vos farei, para que haja alegria em vós. Pedireis o que quiserdes, eu vos farei, para que haja alegria em vós. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que eu tenha ali alegria. Por que Deus faz isso, bicho? Porque Ele é Pai, Ele é o nosso Criador. Nós também somos assim com nossos filhos. Nós temos a alegria de dar as coisas aos filhos. Às vezes sem poder, mas nós damos. Por quê? Porque sabe que isso traz alegria para eles. E eles estando felizes, nós estamos felizes também. Nós estamos felizes por isso, pela felicidade deles. Ou se não, uma pessoa que nós amamos. Uma pessoa que nós amamos, nós temos alegria, nós temos felicidade de fazer aquilo que ela pede às vezes, cobra da gente, para ver essa pessoa feliz. Nós amamos. Nós amamos. Então, Ana se cansou. Eu pergunto a você, será que você ainda não se cansou de uma situação que você se sente, de fato, vamos dizer, impotente diante dela? Será que você não está cansado? Eu estou me sentindo impotente diante dessa doença, impotente diante da minha situação financeira, impotente diante da minha situação sentimental, eu estou impotente diante de tudo, eu preciso de forças, E quem pode me dar essa força? Quem pode me tirar a impotência? É Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E Ana sabia que Deus podia fazer isso por ela. Ana sofreu até enquanto ela quis. Ana sofreu até enquanto ela quis. Irmãos, nós temos que ter um momento na nossa vida que tem que nascer em nós. Eu tenho que criar em mim revolta. Amém, irmãos? Quem está me entendendo? Nós temos que aprender, ter um momento na nossa vida que nós temos que criar revolta. Eu não estou falando revolta de matar, de intriga, de bate-boca. Eu estou falando da revolta de que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que fazer, mas algo sensato, né? O sensato. Eu preciso fazer algo certo para que eu possa conquistar o que eu quero. O que eu não posso mais é viver nessa situação, me acabando com a vida sem sentido. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que tudo eu aceito. Em nome do tradicionalismo, em nome disso, em nome daquilo, eu vou aceitar tudo na minha vida. Não, está amarrado isso aí. Para tudo tem que existir um limite. Você tem que impor limite na sua vida, gente. Você tem que impor limites. Impor limite. A pessoa que não impõe limite na sua vida, no seu viver, essa pessoa nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca vão respeitar a sua autoridade. Porque você não impõe limites. A pessoa que não impõe limite na vida, ela nunca vai ter alegria. Nunca vai ter sucesso. Por quê? Porque ela vive pela mão dos outros. E Ana, ela disse, se não chega, o limite acabou, vou impor limite agora naquilo que eu quero. Eu vou para esse Deus agora. E a Bíblia diz aqui no versículo 9, após terem comido e bebido em Siló,
estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benigamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ele no orar perante o Senhor, passou Eli observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E ele diz: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Olha para mim aqui, gente. Tamanho era o sacrifício de fé que aquela mulher estava vivendo, que ela já não tinha mais força de orar. E ele observou que somente com os lábios, ela só movia os lábios. Então aquele profeta, sem esperar uma revelação de Deus, que ele era profeta, mas ele foi lá e disse para ela: até quanto vai estar bebendo? Foi quando ela disse: Senhor, não estou embriagada, a minha situação é outra. Enquanto todo mundo se divertia, enquanto todo mundo estava na festa, ela resolveu sacrificar. Não vou me divertir, eu vou em busca daquilo que eu quero. Mas ela ainda não tinha ainda posto um limite na vida dela. Ela ainda não tinha. Sabe qual é o problema da nossa derrota? Sabe qual é o problema da nossa vergonha? Sabe qual é o problema da nossa humilhação? Porque eu estou sempre de cabeça baixa. Eu estou sempre admitindo a minha vidinha. Eu estou sempre admitindo a minha fome, a minha doença. Eu estou sempre admitindo a minha vida sentimental do jeito que está. Eu não faço nada. E Deus quer que eu faça alguma coisa. Amém. Deus quer conhecer qual a minha insatisfação. Eu tenho que mostrar para Deus. Esse é o grande problema. Tem muita gente frequentando as igrejas, mas tem muita gente que não entendeu ainda o porquê que ela está dentro da igreja. Deus não fala só da salvação. Deus fala do nosso processo de vida aqui na terra. Amém, irmãos? Deus fala do nosso processo de vida aqui na terra. Por isso que Pedro perguntou ao Senhor: o que ganha um homem que abandona a família, abandona campo, pela tua obra, para estar contigo? Ele diz: ganhará 100 vezes mais, com perseguição, claro, e o porvir, que é a sua salvação. Amém? Então existe um processo aqui. A igreja não pode se limitar somente a pregar sobre salvação. Existe um processo da estadia do homem aqui, para que ele possa chegar à sua salvação. Existe um processo. E tem muita gente que esqueceu esse processo, que não está vivendo esse processo. E Deus quer que eu esteja ligado nesse processo aqui na terra. Processo difícil de perseguição, de luta. Por isso que ele diz: o mundo é de o quê? Do maligno. Mas se eu estou conformado com essa situação que está aí, então pronto, assim será a minha vida. Todo mundo vai pisar no meu pé. Todo mundo vai tomar um lugar que era meu. Todo mundo vai entrar na minha frente na fila. Por quê? Porque eu aceito tudo. Eu não imponho limites.
Eu não imponho limite para quem vai me vender, eu não imponho limite para quem vai discutir comigo, eu não imponho limite para nada. Tudo eu tenho aceitado porque eu sou crente, porque eu sou bonzinho, porque eu sou educado. Ei, existe limite para tudo isso. Existe limite para o pastor, para o crente, para o educado, para o manso, para o carinhoso. Tem limites, você tem que impor limites, senão nunca vão te respeitar. Você não é de bater, você não é de brigar, mas você faz cara de leão para essa pessoa. Mostra para ela que você pouco está preocupado, com medo, com isso, com aquilo. Para ela saber que você está impondo limite. Pare, não venha até aqui não, por favor. Não passe daí para cá não. Mas é o que Deus quer ver na vida do homem. Por isso que tem muita gente tirando a sua própria vida. Porque são insatisfeitos com a vida e não fazem nada por ela. Está dentro da igreja, mas ainda não teve um encontro com Deus. E o pior de tudo, que a sua insatisfação, ele leva para dentro de casa, querendo culpar a família, quando na verdade o mal está dentro dele, e ele não se liberta desse mal. Ana disse, não, chegou a hora, não vou mais aceitar não. A outra esposa dele tem filho e filha, eu não tenho nada. E ele ainda vem dizer que é melhor do que 10 filhos. Negativo, não aceito. Eu vou impor agora. Limites agora. Vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. E foi quando ela ajoelhou e disse para Deus, Senhor, eu só vou levantar daqui agora, quando o Senhor me responder. Ela podia ter se aborrecido quando ali acharam que ela estava embriagada. Mas a pessoa que anda no propósito, que anda no espírito, para conquistar algo com Deus, ela não está preocupada com quem fala ao ouvido dela. É o que eu preguei semana passada sobre Davi. Tentaram intimidar Davi, tentaram parar Davi, mas Davi estava determinado a vencer aquele gigante. Deus foi com ele, ele venceu. Venceu ou não venceu? Venceu ou não venceu? Eu pergunto a você, quem quer vencer na vida aqui? Quem quer a ajuda de Deus? Levanta a mão. Quem quer a ajuda de Deus? Então, você tem que buscar a ajuda de Deus. Amém? Amém, mulher de Deus? Amém, homem de Deus? Você tem que buscar, meu amigo. Você não pode esperar que caia do céu, não, que do céu só cai chuva, né? Você tem que lutar. Olha o versículo 15. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebidas fortes, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, sua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Diga glória a Deus. O que foi que ela disse? Por conta da minha ansiedade, por conta de não ver nada acontecendo na minha vida, estou desesperada, não aguento mais, e eu vim me prostrar diante do Senhor, e vim buscar aquilo que eu desejo. Não estou embriagada. Porque a pessoa com a fé em Deus, ela às vezes causa impacto nas pessoas, né? Fulano é perturbado, fulano é fanático, fulano é arrogante. Não, meu amigo. A fé, para aquele que não tem espírito, nos vê dessa forma. Mas para aquele que tem espírito, nos vê como uma pessoa valente, determinada. Aquela pessoa que impôs o seu limite. Chega! Não aguento mais. Ou é assim ou não é? Vamos lá. E é isso que Deus quer da gente. Como é que você espera ganhar algo de Deus? A Bíblia não fala que Deus negociou com o tímido. Deus não negociou com o fracassado. A negociação de Deus em tudo nessa terra, que eu estou falando do processo da terra, toda a negociação de Deus aqui na terra foram com pessoas determinadas, com pessoas valentes,
Por isso que Ana se tornou a mulher que se tornou. O profeta, achando que ela estava embriagada, mas ela disse para ele que não. Olha o versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Olha aí. Olha o que o profeta falou para ela. Será que o profeta falará isso para você? Vamos fazer uma meditação aqui. Será que o profeta falaria alguma coisa a respeito do que você está passando, daquilo que você quer, desse processo aqui na terra, antes da tua salvação? Será que o profeta falaria isso para você? Porque nesse momento, ele pensou errado sobre ela. Mas no momento que ele determinou a bênção na vida dela, ali ele estava em outro espírito. Deus usou ele. Ele usou a carne para repreender ela, para criticar ela. Mas depois Deus usou a mesma carne para falar para ela: vai para casa, tua petição foi atendida. Diga glória a Deus. Levante a mão direita assim e diga: a minha petição, Senhor, atende. Diga: atende a minha petição. Eu quero impor limite no meu sofrimento, na minha dor, na minha angústia. Eu quero impor limite. E quero pedir ao Senhor: resolva a minha causa. Fala, mulher: resolve, Senhor, a minha causa. Porque tem pessoas que ela é aquela pessoa que ela aceita tudo, né? Está na fila, entre uma pessoa, ela deixa. Em nome da educação, não, tem que impor limites. Olha o que diz o versículo 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Quando a pessoa está na fé e na certeza de conquistar o que ela quer, o semblante dessa pessoa muda. As pessoas da fé têm semblante diferente das pessoas sem fé. Olha para a pessoa sem fé. Olha para a pessoa sem fé em Deus. E olha para o semblante da pessoa que tem fé em Deus. Olha para a postura da pessoa que tem fé em Deus. Olha para a postura da pessoa que não tem fé em Deus. Bota as duas pessoas. Olha para as duas pessoas. Amém. A Bíblia diz que quando Ana levantou dali, ela levantou uma outra mulher. Ana levantou dali determinada. Ana determinou dali certa. A Bíblia fala no texto, que é um texto comprido, que ela foi para casa, tomou banho, se preparou toda. Quando o marido chegou, eles fizeram amor e ela engravidou. Diga glória a Deus. Porque ela saiu dali certa de tudo que ia acontecer. Enquanto você for essa pessoa inconstante, o problema de muita gente é a falta de constância, que eu chamo de perseverança. Tem muita gente que deita com uma ideia boa e quando acorda, a ideia fugiu. O que Deus quer é constância em você. Você tem que ter constância. Se você quer que Deus restitua, se você quer que Deus trabalhe nesse processo aqui da terra na sua vida, meu amigo, você tem que ter constância. Você tem que pôr limites. E aí você vai ver quem vai vencer. A quem Deus vai abençoar, a quem Deus vai restituir. São os da fé. São aqueles que impõem limites. São aqueles que perseveram. São aqueles que têm realmente constância na vida. São essas pessoas que Deus abençoa. Mas eu tenho que ter constância. E nessa constância não é só de cabeça não. Não é só de ideia não. Eu tenho que agir a fé. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que agir. Nome do Senhor Jesus. Fica de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração.